Falar sobre sexualidade hoje ainda é um desafio. Imagine nos anos 60. Era um tabu em toda a sociedade. Mesmo assim, os líderes da juventude que organizaram o Congresso Nacional em 67 decidiram debater sobre assuntos como namoro, noivado, casamento, controle de natalidade e orientação sexual. Os jovens estavam ansiosos de que a igreja atendesse às necessidades dos jovens. Não apenas tratar de temas teológicos, doutrinários, mas que a igreja oferecesse orientação segura da palavra de Deus para a vida diária, antes que o mundo orientasse erradamente os jovens sobre temas dessa natureza. E isso foi um espanto naquela época. A administração da igreja chamou o presidente da GELB para censurá-lo, mas depois de muita conversa, aprovou os temas. E até pediu desculpas pelo incômodo causado devido a essa situação. Mas quem já gerava polêmica desde os anos 30 era o violão. Sempre presente nas rodas e nos encontros da juventude, o instrumento era barrado nos cultos. Estou ouvindo ao longe os jovens e agora estão todos a cantar. Cantam bem alto a esperança de querer a guerra logo acabar. Mas a guerra começou mesmo no início da década de 70, quando os jovens passaram a compor suas próprias músicas e inventaram os cultos jovens, levando o violão para dentro da igreja. Se tentava fazer alguma coisa, né? Precisava fazer alguma coisa, né? Só que não se pensou assim, de fazer com calma. O primeiro culto jovem foi um escândalo, assim, quase que a gente foi expulso da igreja, né? Não se tratava de querer abandonar os hinos do inário, mas de mostrar que a juventude também era capaz de expressar a sua fé com linguagem mais contemporânea. E o papel desempenhado pelo Valdo e pela Leia foi fundamental. Em 75, no Congresso Nacional de Jovens de Arroio do Meio, já se cantavam assim as músicas do Valdo, né? Mas tinha muita resistência dos pastores. Inclusive nesse congresso de Arroio alguns do Meio, jovens também, onde né? Eu fui eleita como secretária e o Valdo como diretor artístico da GELB, alguns pastores chegaram a comentar, foi falado lá durante o congresso, né, que o violão dentro da igreja e que as músicas do Valdo eram um excremento de Satanás. Nós não estávamos desvirtuando nada da palavra de Deus. Diante dessa certeza, a gente seguiu em frente e isso foi uma maneira de atrair muito, porque qual é o jovem que não gosta de música, não é? E depois de muita luta... Suas preces sobe aos céus, Deus ouviu as orações. Nós formamos um grupo, do qual o próprio Conselho Geral participou. Nós íamos muito em congressos juntos, o grupo todo, e cantávamos. Senhor, eu te agradeço, foste muito gentil com os jovens do nosso Brasil. Deus foi tão gentil que esse grupo conseguiu gravar a primeira fita cassete da GELB. A gravação que a gente fazia para essa fita era da meia-noite às 4 da manhã. Porque o pessoal trabalhava, o pessoal estudava, né? E a gente se reunia na biblioteca do Instituto Concorde, um gravador de rolos, aqueles bem antigos, né? 2 violões e vamos lá, né? E foi quando a música se espalhou pelo Brasil inteiro e até hoje são cantadas, né? A partir daí, surgiram novas gravações. Nada
me faltará. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Fidelidade é que nos conduz, engrandecendo o nosso Deus. E o TPL foi então uma simples compilação dessas fitas que existiam na época, mais as músicas dos congressos. Na nossa época, por exemplo, já foi um grande avanço tecnológico a gente conseguir gravar o FM Gelb numa fita cromada, numa fita cromo, não era uma fita qualquer. Seja forte, jovem, se fortaleça no Senhor. Em 96 foi lançado o Festival Nacional de Música da Igreja Luterana. As músicas selecionadas formaram o primeiro CD da Gelb. E essa ideia então de gravar cada um no seu local, remeter para cá e a gente montar então um CD com cara de Brasil. Canto, encanta todo canto, enquanto nós cantamos para Deus. Exaltarei a Deus, meu Senhor e Rei. Jesus Cristo é o caminho seguro, presente, passado, futuro. Jesus Cristo é a promessa, a verdade, a realidade de paz. Canto, sou feliz e canto. Quanto mais eu canto, mais quero cantar. O nosso país precisa hastear a bandeira do bem, cantar o hino de independência do seu coração. Unidos no amor de Cristo ao começo sem fim, pode crer, sem fim, pode crer. A juventude ainda gosta das canções tradicionais do Inário Luterano, mas compõe suas próprias músicas em ritmos que variam do rock ao forró. Desde 86 que eu faço um catálogo das músicas compostas no Nordeste. Esse cancioneiro ou essa pasta já tem mais de 100 músicas. Essa questão, ela começou a partir de um congresso que a gente fez aqui em Simões Filho. E a temática na época era a seguinte: tornar a Igreja Luterana do Nordeste mais luterana. Você tem então uma porção de hinos sobre Lutero dentro do grupo de jovens do Nordeste. Martinho Lutero também compôs muitas canções, traduziu missas e a Bíblia para uma linguagem simples, pois queria compartilhar o Evangelho com todos e integrar o povo nas celebrações. A música tem integrado e atraído muitos jovens para a igreja, como os meninos da banda White Sheep. Como a gente mexe mais com show underground, é muito raro assim, a gente tocar em igrejas, congressos, coisas. Não foi um grupo feito para trabalhar dentro da igreja, mas sim fora. Se você botasse cordeirinho branco, ia ficar difícil, né? Outros jovens também vieram por gostar do som deles, um dos mais pesados entre as bandas da Gelb. Não é tão pesado e não tão leve também, entendeu? Se ficar leve demais, fica muito pop, e ficar muito pesado, abrange menos pessoas, entendeu? Mesmo que tem pessoas na nossa igreja de idade que gostam de ouvir a gente tocando. A gente faz louvor mesmo, é adoração, não é curtição como as pessoas pensam. Até porque nossas letras, se fosse curtição, acho que a gente não daria para os pastores avaliarem, né? E quando o pastor fala que não é para tocar, a gente não toca mesmo. Mas e quando um pastor diz não e o outro sim? Como é que fica? Quer que eu fale sobre as mulatas? Pode. Um pastor me puxava a mão e falava: Fred, presidente, você tem que acabar com isso agora.
E outro, não, presidente, os nossos jovens precisam ver o que acontece no dia a dia, muita mediocridade da nossa parte, não tem nada demais, todos vão às praias e veem as pessoas assim. Em todo o congresso, tentavam trazer alguma coisa típica da cultura daquele local, daquela cidade, daquele estado. O que nós pensamos? Bom, Rio de Janeiro, como que o Rio de Janeiro é conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a terra do samba, das escolas de samba. Na reunião do Conselho Geral, tinha deixado isso bem claro e falado, olha, mas eu acho que é melhor não ter a parte das mulatas. Mas a escola levou o show completo, sem cobrar mais e sem avisar também. 2 mulatas de biquíni, e aí deu o maior rebuliço. Teve jovem que se levantava, teve jovem que vaiava, teve jovem que aplaudia. Os pastores ficaram numa correria danada e eu fiquei no meio do fogo cruzado. Alguns procuraram o interruptor para desligar a luz do ginásio. Eu falei assim, não, ali então, ele radicalizou. Fui lá, agradeci, mas pedi para cancelar e tal. E aí não tinha mais clima, né, pro restante do show. Com certeza foi o congresso mais doido da história dessa GELB. Se até hoje assuntos complexos dividem opiniões, 50 anos atrás, uma simples flâmula quase foi barrada. Quando nós lançamos a flâmula, um pastor do Conselho Geral foi contra. Diz que isso é idolatria. Apaga isso depois, viu? Diz que é idolatria. Mas nós insistimos, nós éramos assim cabeçudos, entre aspas, insistimos, lançamos a flâmula e só por desaforo convidamos ele para descerrar a placa da inauguração da flâmula. Naquela época havia uma febre de flâmulas. Todo mundo tinha flâmula. E nós pensamos, por que nós não vamos ter? Por que não dizer ao mundo, nós estamos aqui também. Estamos aqui para servir a igreja e o lar. Somos uma juventude luterana da Igreja Evangélica no Brasil. E aí lançamos a flâmula. Na época foi um sucesso. Depois, aos poucos, ela foi dormir de novo. Vocês vão ressuscitá-la? Sim, em julho de 2005, a flâmula foi relançada para comemorar o seu cinquentenário. A flâmula. Tá bom. Tá, mas aí merece um abraço. Obrigado. Nada. É ela mesma. 50 anos. Obrigado. Ai, que amor! Quantas flâmulas dessas eu mandava para a juventude. Mas mesmo, nossa, muito obrigada. Lembrando então que aquele um pastor foi contra o lançamento da flâmula, eu digo a vocês, não deixem os pastores estragar os planos e as alegrias de vocês na GELB. Isso tira também, ou coloca de uma outra forma. O Conselho Geral da GELB chegou a escrever um manifesto em 98 contra o descaso de pastores no trabalho com os jovens. A iniciativa foi elogiada pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E também é grande a lista de pastores que foram e são valorizados pelo apoio dado à juventude. Até porque a maioria deles viu de perto a importância do trabalho juvenil na igreja. Eu posso dizer que um dos motivos que me trouxe para o seminário foi a GELB. Que me tornou estudante de teologia, porque eu conheci melhor a igreja, vi o trabalho dos pastores um pouco mais do que eu já conhecia, então isso me motivou muito para entrar para o seminário. Minha participação na história da GELB foi uma coisa muito bonita e muito importante para a minha vida pessoal como luterano, como cristão, mas também para o meu ministério dentro da IELB como pastor. A GELB tem tanto a ver com o seminário que todos os presidentes eram seminaristas ou pastores até 73, quando foi eleito um estudante de engenharia. Todo mundo ressaltava isso, Alguma pessoa que não é seminarista, ali, não ligava muito para isso, Isso era uma coisa normal. Normal, como ver as mulheres trabalhando ao lado dos homens na liderança, desde os tempos da Walterliga. Mas apenas em 2005, a presidência da GELB deixou de ser um cargo exclusivamente masculino. E hoje, qual é o perfil dos jovens da GELB? Como são os seus congressos e as suas viagens? Qual o futuro dessa história? Veja a seguir. A GELB é isso. É uma obra de Deus, ela persiste, ela vai continuar sempre. Ela pode ter altos e baixos, mas ela vai continuar, porque é uma obra de Deus
que os jovens abraçam e tocam para frente, com certeza.